Olá, João Pedro Marques, obrigado por ter aceitado o meu convite. Oh, eu é que agradeço. Obrigado, eu. Olá, João Pedro, tenho uma carreira muito grande e muitos livros escritos e um historiador já muito conhecido. E eu penso que não estou enganado, que tem estudado profundamente a questão da escravatura e da sua abolição inclusive tendo escrito muitos livros, nacional e internacionalmente, e andou aí um bocadinho pelo mundo a falar sobre esse importantíssimo tema. E a minha primeira questão, é algo que sempre me fascinou, e agora que tenho um especialista, gostava de perguntar, que é, o ser humano, porquê é que sempre escravizou outros? Foi por uma questão de poder? Foi porque podia? Foi porque queria conquistar o que os outros tinham? Porque já eram os tribos, eram os romanos, era no Egito, era em África, ou seja, foram os colonos. Parece que sempre houve é algo que me faz muita confusão, não é? Ou faz confusão agora, como é que é possível que alguém tenha quase, esta falta de humanidade, não é? Para tão facilmente ter escravizado tantas pessoas ao longo da história. Pois, quanto a isso, nós temos teorias especulativas, não é? Há quem, há quem pense que a escravidão foi, no fundo, um prolongamento, terá sido inicialmente um prolongamento da domesticação de animais. Há quem tenha essa teoria. Nós não, é uma teoria que não poderá ser comprovada num sentido ou no outro, porque nós não temos documentos. Mas faz algum sentido. Aliás, até se nós pensarmos que certo tipo de utensílios que se utilizavam tradicionalmente eram utilizados eh, para escravizar pessoas ou para as manter em escravidão, como por exemplo as correntes, eh, as algemas, as máscaras que faziam lembrar a saimes para castigar, o chicote, todas essas coisas utilizaram-se também para domesticar animais. E, portanto, algures na pré-história, e na fase tardia da pré-história, portanto, provavelmente no Neolítico, e eu já explico porque é que só terá sido no Neolítico, uh, aplicaram-se as técnicas de domesticação dos animais também a pessoas que não eram consideradas aquilo que nós hoje em dia temos, que é a noção de direitos humanos, por exemplo, era qualquer coisa que não existia nessa altura, não é? Um, um- um- uma mulher, por exemplo, ou um inimigo vencido na guerra não era considerado alguém com um direito que nós hoje em dia lhe atribuímos. Portanto, ou podia-se matar ou podia-se fazer dele o que se entendesse. Não havia. Custa um bocadinho a conceber isto, não é? Olhando para trás. Como é que em tempos antigos eh, não havia as noções de humanidade que nós hoje em dia temos? Quer dizer, com isto eu não estou a dizer que na antiguidade, em Roma, por exemplo, ou na Grécia, ou mesmo mais tarde, na Idade Média, ou quando começaram os descobrimentos portugueses, não se olhasse para os escravos, nomeadamente para os escravos negros que começaram a trazer-se da África para aqui, para Portugal, e depois para trabalharem nas Américas. Não se olhasse para essas pessoas com, da mesma forma que se olhava para um habitante do reino, porque na verdade olhava-se. Quando nós lemos a crónica do Zurara, por exemplo, que é uma coisa que é um texto que é escrito no século XV, e o Zurara foi testemunha visual dos primeiros negros que chegaram aqui a Portugal, a Lagos, no Algarve, e ele incomoda-se, impressiona-se com o estado em que aquelas pessoas vêm e diz que são filhos de Adão e Eva como todos nós. E, portanto, aí já se reconhece tudo isso. Mas ainda não havia a noção, foi qualquer coisa que foi sendo construída lentamente ao longo do tempo, a noção que nós temos atualmente de que a escravização é qualquer coisa de intolerável e de criminoso. Deixa-me voltar um bocadinho atrás para eu explicar porque é que só no final da pré-história é que se terão começado a escravizar pessoas, mantendo-as em estado de escravidão. Porque foi nesse momento que foi possível acumular comida suficiente para manter essa gente. Com o desenvolvimento da agricultura, não é? Com o cultivo de cereais. Até então, os caçadores paleolíticos não havia forma de preservar a comida, mesmo que conseguissem, por exemplo, matar uma grande quantidade de animais.
depois a carne deteriorava-se, degradava-se e, portanto, havia muita comida num determinado momento, mas não era possível garantir a sua existência ao longo do tempo. Com a agricultura isso passou a ser possível, não é? Os cereais acumulavam-se em celeiros e por aí fora, e, portanto, passou a ser possível manter uma quantidade grande de pessoas nessas sociedades, as primeiras sociedades neolíticas que dependiam da criação de animais e do cultivo. E aí terá surgido, de facto, a escravização em larga escala de outros seres humanos, porque era possível alimentá-los. É tão simples quanto isso. E depois, ao longo dos séculos, continuou a praticar-se esse tipo de exploração de outras pessoas até ao final do século XVIII, princípio do século XIX, em que esse tipo de prática se tornou intolerável para as pessoas civilizadas, digamos assim, usando a nossa linguagem atual. Não sei se com isto eu respondi à Não, não, pergunta inicial que respondeu, me fez. respondeu muito bem. Há uns tempos, foi há muito, ouvi uma coisa muito curiosa acerca do Cortés e dos aztecas ou dos maias, porque há uma ideia um bocadinho romanceada de que eles, pelo menos eu já li isso em tempos, que chegou lá, chegou ao México com 500 homens e tomou conta daquilo. E uma das coisas que eu ouvi muito interessante é que ele tomou conta porque ele fez alianças com os inimigos dos maias ou dos aztecas, já não me lembro. Porquê? Das tecas, E porque eles os toltecas. escravizavam. Ou seja, porque eles eram tratados de forma desumana pelos aztecas e, portanto, facilmente se uniram ao Cortés para aquele. O que me leva a uma questão muito. Que era essa a minha questão, que é. Há um bocadinho uma ideia romanceada hoje em dia de que chegava a outros continentes, a povos mais atrasados do que os descobridores, e ali era tudo maravilhoso, ou seja, em que toda a gente vivia em flores e se tratavam todos muito bem. E chegaram lá os maus que fizeram as maldades todas. E eles eram maldosos, ou não eram? À data, se calhar era como era, todos eram assim. Ou seja, mas não é verdade, pois não. Ou seja, em todos os povos, em todas as tribos, havia uns que escravizavam os outros, ou seja, os mais poderosos faziam-no também. Portanto, era quase uma. Passava de uns para outros. Exatamente, tem toda a razão. Foi exatamente isso que se passou no México, quando o Cortés lá chegou. Os toltecas, os aztecas tinham inimigos e tinham povos que exploravam. E, portanto, aliaram-se com os inimigos dos aztecas, de prática que, por exemplo, os portugueses fizeram massivamente, por exemplo, em África. Em Angola, aliaram-se a uns para vencerem outros. Na Índia fizeram a mesma coisa. Os portugueses eram muito poucos, não é? E, portanto, só conseguiram implantar-se, impor-se, às vezes, nesses territórios novos, com a ajuda de quem lá estava, ou de alguns dos que lá estavam. Foi assim que os povos ocidentais, em particular os portugueses, que eram menos que os espanhóis, conseguiram implantar-se em África e no Oriente. Ah, e essa ideia de que essa ideia idílica, não é? De que nesses continentes se vivia em paz e harmonia antes da chegada dos povos ocidentais, é completamente errada, não é? Quer dizer, aquilo que existia no Ocidente existia também lá. Sacrifícios humanos, escravidão. A escravidão é qualquer coisa que existe desde a Coreia, não é? Até às Américas. Portanto, é uma prática universal, ou quase universal e intemporal. Só terminou, e isso sim é surpreendente, e é uma novidade à escala planetária e na história humana, só terminou no século XIX, ou começou a terminar no século XIX. Não quer dizer que não se pratique hoje em dia, porque sempre que o poder do Estado amaina, afrouxa, enfraquece, o que nós vemos aparecer são formas de exploração dos outros que vão, por vezes, até coisas parecidas com a escravidão. Não são, talvez não sejam exatamente a escravidão, porque a escravidão implicava não apenas a exploração do trabalho ou do corpo da outra pessoa, mas o direito legal de ficar com os seus filhos. Não é? Se eu tivesse um escravo, daquele escravo fazia o que eu entendesse, não é? Utilizava para trabalhar no campo ou para trabalhar em minha casa. Se fosse uma escrava, eu podia utilizar essa escrava sexualmente, não é? E podia ficar com a prole dela, podia ficar com os filhos que ela gerasse.
que depois dos quais eu podia fazer o que entendesse, inclusive vender. Esse tipo de escravidão desapareceu, tanto, enfim, julga-se que desapareceu, pelo menos é ilegal, o que não era até ao século XIX, portanto era legal fazer isso. Hoje em dia não é, à escala mundial. Agora, existem formas semelhantes de escravização das pessoas e com números que são assustadores, não é? Fala-se em qualquer coisa como 5 milhões, por exemplo, a escravidão de crianças para fins sexuais nas Filipinas e noutros países orientais. Fala-se em qualquer coisa, tráfico de 5 milhões de pessoas. Isto é uma coisa assustadora. Portanto, sempre que há um afrouxamento, há uma tendência de parte da humanidade para aproveitar a outra parte. E isso foi uma coisa que, de certa forma, desiludiu os primeiros abolicionistas, que tinham uma ideia, como é que eu hei de dizer, otimista, digamos assim, do que iria ser o final da escravidão. Eles estavam convencidos, por exemplo, que a África era um continente facilmente civilizável assim que se acabasse com o tráfico de escravos, e não foi isso que eles verificaram. Não foi isso que depois o tempo mostrou. Ah, era difícil alterar os comportamentos africanos, era até porque havia fatores exteriores, como se fossem, por exemplo, fatores de natureza epidemiológica, as doenças africanas, febre amarela, a malária, que tornavam, que impossibilitavam a penetração dos ocidentais e desses esforços civilizadores, otimisticamente civilizadores, que se tinham pensado no final do século XVIII e no princípio do século XIX. Mas quer dizer, havia a ideia de terminar a escravidão iria gerar um mundo de leite e mel, não é? Como se dizia na altura, e ainda se diz hoje em dia, mas não foi isso que aconteceu. Surgiram outras formas de exploração do ser humano. E, portanto, isto é uma luta sem fim. Que, Oh, João Pedro, essa é uma questão que para mim é uma questão. Eu às vezes até penso aquilo que aconteceu durante o nazismo e às vezes coisas que nós lemos em livros ou vemos em filmes de uma família, numa vida idílica alemã em que da família aquele carrasco passava para aquelas atrocidades perante o povo judeu, por exemplo. E a mesma pessoa, ou seja, parecia Deus e o diabo. O ser humano é assim, ou seja, o ser humano tem em si Deus, para quem acreditar em Deus, como é evidente, mas tem em si o bem e o mal, de uma forma em que é a sociedade, são as normas sociais que conseguem que o pior do ser humano esteja controlado. Porque as mesmas pessoas conseguem ser boas e más de uma forma atroz. sim, a natureza humana, digamos que é assim. Aliás, há dois filósofos em ingleses que muitas vezes se põem em contraposição, que é o Locke e o Hobbes. O Hobbes tem essa visão de que, de facto, quer dizer, o homem é estruturalmente perigoso e mau e que tem que haver uma força superior a ele, que no caso é a força, é o poder do Estado, que o discipline e que o mantenha controlado. Se esse poder desaparecer, aquilo que emerge é a barbárie. E nós vemos isso constantemente a surgir. Sempre que, por qualquer razão, nomeadamente razões de natureza política, uma guerra, por exemplo, uma guerra civil. Não há muitos anos, quando a Jugoslávia se fragmentou, não é, e se separou em vários países independentes, nós vimos isso. Zonas onde, tendo desaparecido o poder do Estado, aquilo que emergia eram cliques de bandidos que impunham a sua lei. E, portanto, isso está lá sempre, isso faz parte da natureza humana. Os abolicionistas do século XVIII e do século XIX e os iluministas, não é, do século XVIII, tinham uma ideia completamente. Há bocado usei a palavra otimista, ou benemérita, acerca do que era o homem e que era. E, pensavam que, que era possível civilizar o homem através da educação, através do conhecimento, através das luzes, como eles diziam, e isso é mais complicado. É mais complicado do que isso. Quer dizer, o homem, como diz, tem de facto, cada homem tem lá dentro forças opostas, pulsões opostas, o bem, o mal,
que se degladiam e que, em muitos casos, é o mal que triunfa e é o mal que leva a conduta das pessoas num sentido criminoso até. E, portanto, se não houver uma força que mantenha tudo isso controlado e vigiado e punível, caso passe à prática, nós matar-nos-íamos todos um ao outro, uns aos outros. Isso seria o faroeste. Essa é uma questão, e falou da Jugoslávia, que é para mim, quando nós olhamos para o passado, nós temos aquela ideia, isto foi há muitos séculos e, portanto, há muitos séculos não havia humanidade, etc. Mas a Jugoslávia foi ontem. E, de repente, um país que, ao desagregar-se, houve famílias que se mataram, ou seja, vizinhos que se mataram, pessoas que antes viviam uma vida normal, pessoas que teriam as suas famílias, que teriam amigos, que fariam aquilo que nós fazemos hoje, de repente passam a odiar-se e a matar-se umas às outras. E nós vimos isso com alguns dos Estados, narco-estados, que hoje em dia temos quando faliram como Estado, não é? Portanto, a partir daí, e temos vários exemplos de alguns, como a Venezuela, etc., onde o Haiti, onde estas coisas acontecem. E isto leva-me, assim, nós e depois lá uma outra questão que tem a ver também com esta questão até que a mim me diz muito, que é a questão da liberdade e não é da luta pela liberdade, que é como é que nós fazemos o equilíbrio entre o Estado forte e, portanto, que permite que não, no fundo, este controle, mas ao mesmo tempo não um Estado que se transforma ele em ditador, um Estado que se transforma ele em escravizante, não é? Que é o parece que é uma pulsão que permanentemente temos, não é? Sim, é um equilíbrio muito difícil, não é? Porque depois há tendência para quem, para quem tem o poder do Estado na sua mão, em determinado momento, há, uma, há muitas vezes uma tendência para abusar dele, para se apropriar dele e para começar a esmagar e a dominar a sociedade civil. Portanto, as democracias ocidentais, como nós as conhecemos, liberais, não é? Conseguem, têm conseguido até ao momento manter esse equilíbrio. É um equilíbrio instável. Outros países, a Venezuela, de que falou, por exemplo, não, aquilo resvala rapidamente para uma ditadura. E, portanto, é de facto aqui um equilíbrio muito difícil de criar e de preservar. Nós temos nos nossos países ocidentais uma tradição mais ou menos longa de sucesso nesse equilíbrio dessas forças, o poder individual, e a manutenção e a criação de um estado de segurança mínimo na sociedade que permita a cada pessoa exprimir-se, afirmar a sua individualidade, as suas opiniões políticas temos isso felizmente, ainda que esteja permanentemente a emergir nas nossas sociedades ocidentais. Nós vemos isto com o movimento woke, não é? Ultimamente, nos últimos anos, tendências para calar outra parte da sociedade, para amordaçar outra parte da sociedade, para penalizar, para cancelar, para excluir, porque isso está lá permanentemente. E, de facto, um dos deveres do Estado, de um Estado democrático, é manter a possibilidade, a possibilidade do exercício da liberdade individual em aberto. Eu acho que isso é fundamental. Falou aí de uma questão do oquismo e dos tempos em que nós vivemos, ou seja, nós vivemos no mundo ocidental, nunca vivemos tão bem como hoje, Hum. em termos médios, com todos os problemas que há e com as desigualdades que há e com as Sim, de acordo. injustiças, etc. Mas nunca De acordo. vivemos tão bem. E há uma coisa estranhíssima, que parece que nós, os que vivemos melhor, parece que quase estamos a autodestruir-nos, parece que estamos permanentemente, ou seja, como dizer isto? Cada vez sentimos mais radicalismo e mais ou seja, o calar o outro, o não discutir, que foram vitórias que nós conseguimos ao longo do tempo, ou seja, conseguimos chegar à tolerância, à discussão, ou através da discussão chegar a melhores soluções, e parece que estamos a regredir. O que me leva a esta questão, será que as democracias têm em si próprias o vírus da destruição? Eu espero que não, mas é assustador, de certa maneira, porque assim, se nós pensarmos quando emergiu o nazismo e apesar de todas as questões que havia no momento,
a Alemanha era um país desenvolvido. A Alemanha tinha grandes escritores, grandes cientistas, grandes médicos e foi capaz de todas aquelas atrocidades, não é? E, e nós parece que de X em X anos encontramos aqui uma forma qualquer de autodestruição. Eu digo isto, eu estou a perguntar-lhe, porque assim, eu espero mesmo que não, já não por mim, mas pelos meus filhos, que tenham uma vida, pelo menos que seja tão confortável como aquela que foi a nossa. Pois, quer dizer, isso não está, eu acho que não está nas organizações políticas, está no próprio ser humano. Ou melhor, está na sociedade, na organização social. Há sempre nas nossas sociedades, elementos, organizações, forças, movimentos de desagregação e de autodestruição, como referiu, de tendentes a destruir aquela sociedade para criar outra coisa. São movimentos quase que apocalípticos, digamos assim. Existem sempre. Não, em certos casos, como aconteceu na Alemanha nazi, que atenção, a Alemanha nazi, quando Hitler chegou ao poder, no início da década de 30, a Alemanha vinha de uma guerra e estava a passar por uma crise económica e política fortíssima, né? Tinha uma dívida externa muito grande e, portanto, havia ali condições para que aquele indivíduo emergisse e se afirmasse. Mas, de facto, é verdade, a Alemanha tinha e ainda tem atualmente, não é? E foi tendo nos últimos séculos grandes figuras, grandes vultos da cultura ocidental, eh, pessoas informadas que se deixaram arrastar naquele movimento. Esse está sempre presente, porque repara, aquilo que se passa na Alemanha não se passa exclusivamente na Alemanha. Há movimentos daquele género, inclusive em Inglaterra, Sim, não sim. é? Certo? Por exemplo, não é? Ou em Itália, que triunfaram com o Mussolini, em França, aqui em Portugal, que não triunfaram com o Rolão Preto, o Salazar conseguiu acantoná-lo e pô-lo à margem, mas quer dizer, isso está sempre a fervilhar nas sociedades. O que nós temos que fazer é vencer essas pessoas, mas vencê-las através da argumentação, através do diálogo, através do debate, não é? Para conseguir levar avante e afirmar as nossas posições e impedir que eles se apoderem, não é? Do poder e do controle da opinião pública. Mas isso faz sempre parte das organizações Oh, João sociais. Pedro, existe aí uma coisa que eu concordo em absoluto e ao mesmo tempo leva-me a outra questão, que é, temos que combater pela discussão, pelo debate, pelos factos, pela afirmação, mas aquilo que eu sinto nos últimos tempos é que quem o tenta fazer, quem tenta trazer os factos, quem tenta trazer o debate, muitas vezes nem sequer, ou seja, é cancelado, ou seja, não lhe permitem sequer, muitas vezes, no espaço público. Eu já tenho aqui uma exceção para isto. Felizmente vivemos num mundo, para o bem e para o mal, que temos as redes sociais e, portanto, ninguém pode ser totalmente cancelado quando ganha uma certa capacidade de dizer o que pensa. Mas a verdade é que umas pessoas por medo, outras por desistência, outras porque não se querem chatear, parece que permitem que um determinado tipo de posição seja maioritária no espaço público e algumas pessoas que têm opiniões diversas, e muitas vezes essas pessoas que até apresentam factos, esses factos não são vistos como tais. Parece que é tudo objeto de suposição e de crença. É verdade, é verdade. Há essa tendência para cancelar o adversário da parte de certos setores da nossa sociedade, a que eu há bocado chamei o woke, o movimento woke, por exemplo. Mas a nossa sociedade para além das redes sociais, há suficientes meios de comunicação para que a versão contrária possa aparecer e possa transmitir a sua mensagem. Eu tenho a minha experiência pessoal, que estou envolvido num debate desde 2017, num debate público, enfim, publicado, digamos assim, eh, e apesar de já ter sido cancelado num jornal, tenho a possibilidade de escrever noutro. E, portanto, quer dizer, esta pluralidade de canais de comunicação, de tubos de escape, digamos assim, para a sociedade, mantém viva a possibilidade do debate e da divergência. E isso é que é fundamental. É impedir que uma determinada força impeça as forças contrárias de exporem a sua opinião,
darem o contraditório, não é? No fundo é isso que se passa, e de canalizarem para a sociedade as suas propostas ideológicas. Enquanto isso for mantido, tudo bem, a coisa funciona. Não podemos ter é monopólios da informação. Não podemos ter um jornal único, uma televisão única, por exemplo, uma rede social que seja, que no fundo faça censura, que acontece um pouco, por exemplo, com o Facebook, já me aconteceu tentar publicar coisas perfeitamente inócuas no Facebook e ter sido proibido de o fazer. Imagine, por exemplo, publicar, partilhar o trailer de um filme. Ah, não foi o Ben-Hur, o último que eu tentei partilhar, mas foi uma coisa desse género que o Facebook considerou muito violento e, portanto, não me permitiu partilhá-lo. Mas quer dizer, uh, desde que haja várias redes sociais, vários jornais, vários órgãos de comunicação, no qual a pessoa possa chegar à massa, aos seus concidadãos, nós manteremos a liberdade plenamente a funcionar. Eu concordo consigo, em absoluto. Isto aqui assim não deixa de ser fascinante, obviamente, no mau sentido. Como é que nós lutamos tanto para podermos dizer o que, para termos liberdade de expressão, e hoje voltamos a ter formas de cancelamento dessa expressão, que é uma coisa incrível. É que esta luta nunca acaba. Mas é isso, Esta ou seja, A luta nunca acaba, a luta renova-se, tem que se renovar permanentemente, porque lá está, há na natureza humana a tendência para escravizar, de que falávamos no início, a tendência para subordinar os outros, para dominar os outros, tudo isso lá está. E, portanto, esta luta é uma luta necessária e perpétua, não é? Nunca pode acabar, porque senão nós autorizamos, damos acesso a que os maus, não é? Os maus instintos, o movimento negativo e perverso que existem na sociedade, existem em todos nós, tome conta dos acontecimentos. sem dúvida, essa é uma expressão que eu uso muitas vezes até com os jovens, que é a liberdade defende-se todos os dias. Porque os jovens tiveram e felizmente para eles, e ainda bem que assim foi, porque foi muito fruto da vida que os pais muitas vezes tiveram, hoje em média tiveram uma vida melhor do que tiveram as gerações anteriores. E portanto Sem nasceram num dúvida. mundo em que quase que dão como adquirido a liberdade, portanto, o que é natural. Mas o que é mais perigoso também, porque quando se está por adquirir uma coisa pela qual se tem que lutar, há menor Sim. disponibilidade para o fazer, não é? E, Mas nós portanto, temos a nossa própria experiência aqui em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, a que é que nós assistimos? Assistimos logo a uma série de movimentos que tentaram imediatamente apossar-se do poder para cancelar e para limitar a liberdade dos outros. sem dúvida. A nossa experiência pós 25 de Abril mostrou-nos isso, não é? Criou a substituição, no fundo, de um Estado ditatorial por outro. Houve essa tendência marcadíssima, mas há sempre gente, desde que a liberdade esteja assegurada por pessoas que a combatem por ela, há sempre a possibilidade de que alguém, várias pessoas, saltem para a frente e liderem um combate contra essas forças totalitárias. Ora, diga-me só, porque isso é uma curiosidade que eu tenho, até porque tem essas lutas, não é? Porque tem publicamente, eu tenho a percepção que o ser humano muito mais facilmente critica e ataca do que defende. Ou seja, é muito defendido nas suas posições ou é muito mais atacado? Não, ambas são verdadeiras. Quer dizer, fui muito atacado eu estou muito atacado por um setor. Sou muito atacado por um setor, mas há também um setor que me defende muitíssimo. E, portanto, as coisas equilibram-se. Era, no fundo, o que eu estava a dizer há bocado. Eu até estava a pensar, por exemplo, no Mário Soares, em 75, não é? Que liderou aquele combate ao Partido Comunista e levou atrás de si, em 75, outras forças, para além do PS, o PSD, o CDS e por aí fora. Portanto, de facto, quando a pessoa chega à praça pública e assume as suas posições e combate por elas, há sempre gente que nos apoia. É isso, E isso, que, e que- e que- isso é bom saber. sim, não, eu nunca, tirando ali houve ali uns momentos em 2017 que eu me senti um bocadinho isolado, mas depois, não. Houve sempre gente a apoiar. E o que é que acha quando, ou seja, quando olha para a frente, acha que estamos em que estado? Ou seja, como é que as coisas vão evoluir no fundo?
isto está a mudar, ou seja, houve aqui um momento em que até o wokeismo foi muito forte, mas neste momento eu tenho essa percepção, ou se calhar essa esperança, que as coisas estão a mudar É um como eu. bocadinho. É como eu, também tenho essa esperança. Mas eu vou vendo opiniões sempre no New York Times e em jornais ingleses, lá o wokeismo é muito mais Mas sim, sim, poderoso, não é? Muito mais visível, mais influente do que é aqui. E também há lá a opinião de que já chegou ao topo e já está em rota descendente e que haverá a esperança de que o wokeismo se comece a perder gás, ou que já está a perder gás, e que venha, enfim, a entrar nos eixos e a desaparecer. Eu tenho essa esperança também. Tenho essa sensação e tenho essa esperança de que isso venha a acontecer, para daqui a algum tempo surgir um outro movimento com qualquer, outro nome qualquer, com outro nome qualquer, a tentar calar-nos, a calar quem se opõe a ele e quem defende uma posição e uma visão da sociedade diferente e por aí fora. Será uma história interminável. sem dúvida. Mas, Pedro, olha, muito obrigado. Obrigado, eu é que lhe Eu, agradeço. uma das razões porque eu faço estas conversas é precisamente, e faço-as com as pessoas que por algum motivo me agrada aquilo que dizem, que pensam, porque acho que é importante isto, ou seja, é o meu pequeno contributo para que possamos falar em nome da liberdade e possamos lutar pela liberdade, porque acho que não há bem maior e, portanto, sem ela não temos os outros, não temos todos os outros direitos pelos quais De queremos acordo. lutar. E por isso é assim Inteiramente. que não lhe dou a voz, que continuo a lutar e principalmente aquilo que também que é lutar com factos, lutar com, ou seja, mostrar evidências, portanto, com opiniões são que são suportadas em algo que as valorize, não só porque achamos ou porque dizemos, porque há muito hoje uma conversa, muitas vezes, de que parece que tudo é igual, e não é tudo igual. Quando há coisas que estão na história, há ciência, apesar de tudo, há coisas que nós conseguimos demonstrar, há outras que não, outras que são os nossos desejos. E por isso é muito importante que as pessoas que estudam, que venham para a praça pública e que digam aquilo que pensam. E depois na discussão das ideias e no debate uns com os outros, que vençam os melhores e que a sociedade vai avançando. De acordo. Estou inteiramente de acordo com isso. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Um abraço.